tabernáculos vem para nos lembrar que mesmo que a gente esteja vivendo em desertos, Deus declara, você tem uma promessa. Fala para o irmão que está do seu lado, você está vivendo em deserto? Você tem uma promessa. Deus manda te dizer, você tem uma promessa. Aquele povo no deserto vivia em tendas, em lugares desconfortáveis. Diga para ele, se você estiver desconfortável hoje, Deus manda te dizer, você tem uma promessa. Se você está em aperto, aquele povo vivia no meio de apertos de um deserto, restrito de tudo, não só desconfortáveis fisicamente, mas emocionalmente desconfortáveis. Mas Deus queria dizer para eles, não se preocupe com o que vocês estão vivendo, vocês têm uma promessa. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado aí, você tem uma promessa. Deus manda te lembrar hoje, você tem uma promessa. E é interessante porque a presença de Deus, ela vela pela promessa. É interessante porque quando Deus tira o povo do Egito, e a Bíblia diz que imediatamente quando eles saem do Egito, Deus começa a vir como uma nuvem, que cobria eles com sombra de dia. E quando escurecia, vinha uma coluna de fogo que esquentava eles. O foco não era proteger o povo. O foco era proteger a promessa que o próprio Deus fez para aquele povo. É tanto que o povo que saiu não foi o povo que entrou. Então Deus não estava apenas protegendo um povo, Deus estava protegendo uma promessa. A presença protege a promessa. Quantos aqui têm promessas de Deus? Se você tem uma promessa, lembra, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que a presença dEle vela sobre a promessa que você carrega e não desiste. Enquanto Deus estava com o povo, a promessa estava sendo cumprida. Enquanto Deus estava com o povo, a promessa estava sendo cumprida. E você pode dizer, pastor, mas eu não estou no Velho Testamento. Mas Jesus disse, João 14, 18, se você quiser abrir comigo, eu não vos deixarei órfãos. Palavras de Jesus, eu voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. A presença de Jesus permanece sobre a promessa que o próprio Jesus fez sobre a sua vida. Eu não vos deixarei órfãos. A todo e qualquer momento que você estiver preocupado de que cadê Deus, cadê o Senhor, cadê aquilo que o Senhor me prometeu, a presença de Deus vai estar sempre protegendo a promessa que Ele fez sobre você. Se você não tem sentido a presença de Deus, é porque talvez você esteja longe da promessa que Deus fez sobre a sua vida. Moisés sabia disso. Porque Moisés, em Êxodo capítulo 15, 33, verso 15, diz a célebre frase de Moisés dizendo, Deus dizendo, esse povo, seu povo Moisés, você vai com esse povo, eu vou mandar um anjo meu para ir com vocês, mas eu não vou. E Moisés declara, se a tua não for comigo, não me tire desse lugar. Josué sabia disso. A Bíblia diz que quando a arca da aliança é levada para entrar na terra prometida, a primeira coisa que é colocada na terra prometida não é o exército que venceria Jericó. A primeira coisa que entrou na terra prometida foi a arca da aliança. O que representa a arca da aliança? A presença. Quando a presença invade a geografia da promessa, então nós vivemos o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que Jesus também entendeu isso. Ele disse assim em João 5,19. Jesus lhe deu essa resposta.
Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Quando Deus se move, a presença de Deus se move, Jesus, vendo a presença de Deus se mover, se movia junto. Então as coisas aconteciam pelo movimento da eternidade e alcançava as pessoas. Quando nós falamos de tabernáculos, nós não falamos só uma festa de provisão, mas nós falamos de uma festa onde nós cremos que Deus se manifesta no cumprimento de promessas. Nós não acreditamos que tabernáculos também aponta para a restituição de promessas. Como se Deus estivesse te lembrando: ei, lembra que eu tenho promessa sobre você. E eu sou poderoso para cumprir essa promessa. Mesmo que você esteja no deserto, mesmo que você esteja em cabanas, mesmo que você esteja comendo maná, e um maná que não é gostoso, mas eu quero que você se lembre que um dia eu vou cumprir minha promessa. E tudo que você está vivendo aqui que não é bom, eu vou restituir você muitas vezes mais, perto daquilo que você está vivendo agora. Você crê nisso? Fala com o seu irmão: Deus vai te restituir hoje, em nome de Jesus. Você pode dizer: pastor, mas o que eu tenho para ser restituído tem muita coisa. Não importa. Deus pode virar uma chave que vai gerar muitas coisas, como efeito cascata, e trazer restituição sobre a sua vida. Nós, como igreja, nós podemos viver uma vida sem a presença de Deus, porque não estamos envolvidos com as promessas de Deus. Talvez você pode viver uma vida seca, uma vida sem graça, uma vida sem alegria, sem a presença de Deus, como nós estamos sentindo aqui agora. Porque você não está envolvido com os sonhos, com os projetos, com os processos, com as promessas de Deus. Você está preocupado com aquilo que você pode fazer, não com aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. E eu quero te convidar essa noite junto comigo para reacender uma das chamas mais poderosas da nossa vida, a chama da expectativa, do cumprimento de uma promessa. Quantos aqui, vocês já levantaram a mão, mas quantos aqui têm promessas de Deus para a sua vida? Levanta a sua mão para mim. Deixa eu ver, promessas particulares, coisas que Deus disse assim: olha, eu vou fazer isso na sua vida, não importa o que aconteça, isso vai acontecer. Quantos aqui tem? Deixa eu ver. Todo mundo, né? Glória a Deus. Eu posso fazer uma pergunta pessoal, e talvez você, se você se lembrar, você levanta a mão. Quantos aqui lembram do dia que essa promessa foi proferida sobre a sua vida? Você lembra? Quantos aqui lembram do dia que essa promessa foi proferida? Vou melhorar a pergunta. Que dia da semana que era? Vocês lembram? Quantos aqui lembram do dia da semana? Lembra? Quantos aqui lembram? Porque a Bíblia a gente pode receber uma promessa, a gente abre a Bíblia ali, a Bíblia lê a gente e vai com uma pancada de Deus. Mas foi um texto, Deus te deu um texto. Quantos aqui lembram do texto? Foi texto. Quantos aqui lembram da roupa que estava vestida quando recebeu essa promessa? Né? Alguém aqui lembra? Promessas são específicas, pessoais, e são marcas no mundo espiritual que Deus faz nas nossas vidas. Promessas não servem apenas para te empolgar, promessas servem para te conduzir. Promessas servem para te guiar, promessas servem para te nortear, como uma bússola espiritual dizendo para você: ei, é por aqui que eu vou te levar, é por aqui que eu vou conduzir sua vida, é por aqui, eu tenho isso para você porque eu sonhei com você, eu sonhei na eternidade que você faria isso por mim, então eu vou te liberar algo que você não tem capacidade de viver. Você sozinho não vai conseguir viver, mas se você se abraçar comigo, eu te levo. Promessas não são só promessas vazias que você faz, como começar uma caminhada na segunda-feira, uma academia na segunda-feira, uma dieta na segunda-feira. Promessas são sinalizações de Deus para dizer para você: ei, é aqui, ó, é aqui que você vai marchar. E você vai começar num terreno
argiloso, você vai começar num terreno desafiador, você vai começar num terreno não preparado para isso. Eu não vou pavimentar o caminho, você vai ter que começar pisando em barro, porque você vai entender que não vai ser você, vai ser eu que vou conduzir você. Você vai tentar ir sozinho, e duas coisas vão acontecer: ou você não vai chegar, ou você vai desistir no meio do caminho. Porque você sabe que as promessas de Deus só podem ser cumpridas na companhia de Deus. E sabe o que a gente vive hoje? Muita gente que se esqueceu, ou que abandonou, ou que tentou ir sozinho e se frustrou, ou que começou e por não conseguir ir sozinho, desistiu dos sonhos de Deus. Eu venho aqui hoje para dizer para você, não importa se você está numa tenda, não importa se você está sob pressão, não importa as suas condições, não importa o seu sofrimento, não importa a roupa que você está vestido, não importa quanto dinheiro tem no banco, você tem uma promessa. Você pode dizer isso para o seu irmão? Você tem uma promessa. Você tem uma promessa. Nós podemos viver a nossa vida inteira decididos esquecer os sonhos de Deus. Nós podemos viver a nossa vida cristã se esquecendo ou transformando em irrelevante os sonhos que Deus colocou nas nossas vidas. Tem gente que pensa que os sonhos de Deus é a conquista de uma casa própria. Tem pessoas que acreditam que os sonhos de Deus é criar uma boa família. Tem aquelas pessoas que acreditam que os sonhos de Deus são comprar um carro novo, ter uma empresa, ser bem-sucedido financeiramente. Mas eu acredito que os sonhos de Deus são sonhos que nos levam a marcar a nossa existência na terra. Sonhos de Deus para Davi não foi que ele fosse rei. Ser rei foi uma consequência de um homem que marcou a sua existência na terra. A ponto de próprio Deus fazer a epifania dele. O epitáfio dele, Davi, o homem segundo o meu coração. Um homem que marcou a sua geração porque decidiu viver os meus sonhos. Mas eu acredito que muitos de nós se esqueceu dos sonhos que foram plantados dentro da gente. E é sobre os sonhos que eu quero falar aqui hoje. Porque Deus quer restituir sonhos que foram plantados no seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Salmo 126, eu queria que você abrisse comigo. Se você precisar de abrir, porque eu não preciso. Esse é um dos salmos que eu gravei no meu coração. Porque eu tenho uma história pessoal com esse salmo. E nesses últimos dias Deus falou comigo sobre esse salmo de novo. Então eu quero transbordar também um pouco sobre a vida de vocês. Quando o Senhor mudou a nossa sorte, nós ficamos como aqueles que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. E até as outras nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso estamos alegres. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches os leitos dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrima, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Quando o Senhor mudou a sorte, nós ficamos como aqueles que sonham. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o Senhor Jesus vai mudar a sua sorte aqui hoje. E você vai voltar a ficar como aqueles que sonham. Quem são aqueles que sonham? Quem são aqueles que sonham? Somos nós. Porque quando Deus muda a nossa sorte, a primeira coisa que Deus nos preenche é com sonhos. Salomão disse em Provérbios 13, verso 12, ele diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente. Quando nós perdemos a esperança, o nosso coração começa a
a adoecer. Quando as coisas demoram demais a se cumprir, isso pode roubar da gente a esperança. Se o nosso coração perde a esperança, a gente começa a adoecer. Tem muita gente adoecida porque não viu o cumprimento, porque não esperou o cumprimento, porque não quis viver o cumprimento. Mas eu quero te dizer essa noite que os sonhos de Deus fazem parte da nossa realidade cristã e da nossa realidade existencial. Ninguém que está aqui recebeu uma promessa aleatoriamente. Ninguém que está aqui recebeu uma palavra que disse: olha, eu vou fazer isso na sua vida aleatoriamente. Talvez você está vivendo a sua vida longe dessa palavra. Talvez você decididamente decidiu desistir de viver essa palavra. Talvez você está aqui hoje, ou pela internet, e deliberadamente disse: eu não aguento mais carregar o peso de lutar por essa palavra. Está pesado. Então agora eu quero viver a minha vida, os meus sonhos. Só que quando nós abandonamos os sonhos de Deus, existe um vazio que é construído dentro de nós. Porque os sonhos de Deus é o que nos dá força. Os sonhos de Deus é o que nos dá alegria. Os sonhos de Deus é o que nos dá norte, nos dá direção. Os sonhos de Deus, quando os sonhos de Deus vêm nas nossas vidas, ainda que a gente esteja em lugares ruins na vida, isso nos dá esperança. E quando sustentamos os sonhos de Deus, quando nós estamos em lugares bons, isso nos dá direção. Preste atenção no que eu vou te dizer. No cumprimento da promessa, Deus quer sustentar nos tempos difíceis. Fala para o seu irmão, Deus vai te animar aqui hoje para viver os sonhos de Deus. Pode falar com fé, porque você vai. Pode ir na minha fé, fala, você vai viver os sonhos de Deus. Mas quando você chegar lá, fala com ele, pode falar com fé, pode ir na minha fé. Quando você chegar lá, esse mesmo sonho vai nortear suas decisões. Tem muita gente que durante os sonhos de Deus, quando começam a alavancar os sonhos de Deus, quando as coisas começam a melhorar, perdem a prioridade de vista. Perdem a direção de onde estava indo. Deus estava levando, Deus estava fazendo, Deus estava mudando, mas quando as coisas começaram a melhorar, perdeu a prioridade de vista. Começou a tomar decisões precipitadas, baseadas em si e não nos sonhos. Fez aquilo que achava que era melhor, não aquilo que os sonhos diziam que deveria ser feito. Então os sonhos de Deus transforma a gente para que a gente possa ter abundância em tempos de ter direção em tempos de abundância. Ter direção, ter norte, dizer: Deus, é aqui, o Senhor disse e eu vou marchar aqui, é por aqui que eu vou. Porque você pode fazer dos sonhos de Deus penduricalho para viver os seus sonhos. Você pode dizer: Deus, eu quero viver os seus, mas quando os seus pessoais começam a se cumprir, você abandona os sonhos de Deus. Porque você diz: tá bom, já estou vivendo legal, já estou vivendo bem, eu não preciso desse tal sonho de Deus que é tão difícil para mim. Só que ao mesmo tempo que você toma essa decisão, o buraco no seu coração, o vazio no seu coração começa a crescer. Porque nós só somos preenchidos quando a presença de Deus está sobre nós. Preste atenção. Lembra que eu disse que a presença vela pela promessa? Quando nós abandonamos de viver a promessa, a presença de Deus se vai. E nós clamamos: Deus, vem com a tua presença, eu quero sentir tua presença. Ele diz: ei, cadê a promessa que eu fiz por você? Cadê aquela empolgação de viver a promessa? Cadê aquele homem que queria pagar o preço? Cadê a alegria daquele homem que ninguém entendia nada, mas ele estava chorando, ele estava rindo na minha presença, porque ele acreditava naquilo que eu disse? Lembra? A presença protege a promessa. Então nós decidimos abandonar a promessa e a presença se vai.
Deus quer trazer de volta a sua presença sobre nós, amém? Amém? Você crê nisso? Só que Deus vai te colocar em aperto para trazer de volta os sonhos dele sobre a sua vida. Deus vai restituir promessas, mas vai te colocar em lugares de aperto para você passar pelo processo que você desistiu de passar para viver os sonhos de Deus. Você pode dizer um amém sorrindo para mim? Porque o menor sinal de perigo, nós abandonamos as promessas, achando que a dor era a sinalização de Deus para nós não prosseguirmos, achando que a frustração era a sinalização de Deus para não prosseguirmos, achando que a oposição era a sinalização de Deus para não prosseguirmos, quando na verdade Deus estava tratando a nossa síndrome de rejeição. Deus estava dizendo para mim: eu quero ver para você se você é capaz de se sentir rejeitado, de se sentir humilhado, de se sentir frustrado e ainda assim permanecer na minha presença. Eu quero ver se você é capaz de passar por tudo e ainda manter a sua alegria e esperança que eu vou fazer. Deus faz isso com a gente. Deus nos passa pelos piores processos da nossa vida para testar o nosso coração, para nos habilitar. Você não é aprovado por processos que você não passa. Não adianta você dizer para as pessoas: não, eu sou alguém que tem o fruto do Espírito, é mesmo? Você já foi testado nisso? Ah, eu sou misericordioso. Não, Senhor, eu sou misericordioso, eu consigo reconhecer e ter compaixão das pessoas. Sério, alguém já te feriu e você teve que ter compaixão dessa pessoa? Não, eu sei perdoar, sabe? Você já foi ferido por alguém tão profundamente, teve a capacidade de perdoar ele? Você não é aprovado nos lugares que você não foi testado. Então Deus passa a gente em lugares para testar o nosso coração, para ver, para averiguar se as promessas podem se cumprir na sua vida, na minha vida. Amém? Fala para o seu irmão: vai melhorar. Vai melhorar. Se eu e você não estivermos prontos para isso, para essa conversa, nós podemos ir embora. Porque se você está achando que a promessa de Deus para se cumprir, para restituir a sua vida, para te fazer viver os melhores dias da sua vida, são fáceis, você está no evangelho errado. Porque o evangelho de Jesus vai te pedir tudo que você tem. Tudo. Quer viver os sonhos dele? Morre. É morrer. A Bíblia diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Deus está dizendo: ei, quer viver? Quer viver o melhor? Quer marcar seu tempo? Quer marcar sua geração? Quer marcar sua família? Quer marcar seu casamento? Quer marcar você? Quer ser marcado? Então morre. Não permita que nada e nem ninguém pare a esperança e a alegria de quem tem uma promessa para viver. Ponto final. Os sonhos norteiam as pessoas. Os sonhos fazem da gente seres humanos. Talvez a principal característica que nos faz alguém dependente de Deus. Porque talvez, se você fechar seus olhos, feche seus olhos por uns segundos. Eu sei, porque o Espírito Santo está testificando em mim que, enquanto eu estou falando, Deus está suscitando sonhos dentro de você. Então eu quero te pedir para se focar um pouquinho nesses sonhos que Deus está colocando em você. Agora, em nome de Jesus. Talvez Deus está te fazendo lembrar de coisas, o Espírito diz que Ele está te fazendo lembrar de coisas agora, coisas que foram perdidas, Deus vai te fazer lembrar agora, em nome de Jesus. E a primeira coisa que Deus vai fazer nessa noite é trazer um sorriso de volta nos seus lábios, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar aqui para que o Senhor devolva a alegria nos nossos lábios agora, em nome de Jesus. 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 Nós oramos aqui para quebrar as cadeias da tristeza, das decepções. Nós oramos aqui para quebrar as cadeias da vergonha, da culpa. E liberamos aqui sonhos de Deus, teus sonhos. Nós permitimos que os teus sonhos invadam o nosso coração nesse momento, agora, em nome de Jesus. 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 Em nome de Jesus.
Nós declaramos aqui que os teus sonhos possam suscitar alegria no nosso coração agora, em nome de Jesus, Senhor. Devolve sonhos para as nossas vidas. Devolve sonhos aqui agora, em nome de Jesus. Se você está entendendo, se o Espírito Santo está se movendo e trazendo memórias no seu coração, eu quero que você levante sua mão agora, em nome de Jesus. Levanta sua mão aí, se o Senhor está te trazendo memórias, eu quero que você levante a sua mão, aí não precisa ficar de pé, só levanta a sua mão. Aí onde você estiver. Isso, levanta a sua mão. Isso. Se existem promessas sendo suscitadas no seu coração agora, levanta a sua mão agora, em nome de Jesus. Isso. Permita o Espírito Santo agora tocar você agora, em nome de Jesus. Fecha seus olhos. E se o Espírito Santo começar a te lembrar de coisas agora, de promessas, de palavras que você recebeu, permita Ele te tocar agora, em nome de Jesus. Erga sua mão e permita que o Espírito Santo toque nas suas mãos agora. Senhor, aumenta a Tua presença aqui no nosso meio, Jesus. Nós revogamos aqui toda palavra contrária que nós proferimos a essas promessas, Senhor. Todas as reclamações, todas as palavras contrárias, todas as palavras de oposição, nós revogamos aqui agora em nome de Jesus. Espírito Santo, doce amigo. Doce amigo. Pedimos que o Senhor rasgue as notas promissórias da mão do diabo agora, Jesus. Agora. Rasga as notas promissórias. Lá, Senhor, agora, documentos que foram assinados com as nossas reclamações, com a nossa ingratidão, com as nossas murmurações, rasga esses documentos agora, Jesus. Que o diabo perca o poder de nos acusar, de nos parar, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos aqui, Senhor, porque são os teus sonhos que nos devolvem força e alegria. Então agora, Pai, nós profetizamos sobre a vida dessas pessoas a alegria e o sorriso do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu acredito que pessoas aqui, o Senhor me fez lembrar, quando Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o nosso coração está transbordando. E se o nosso coração está transbordando com os sonhos de Deus, nós vamos falar daquilo que está cheio no nosso coração. Mas se o nosso coração está cheio de oposição ou de dúvida, nosso coração e a nossa boca vai falar daquilo que está cheio no nosso coração. E eu vou te dizer, a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na palavra da boca que sai da nossa boca. Você quer conhecer alguém frustrado? Escute as pessoas falarem. Você quer ver pessoas que desistiram dos seus sonhos? Escute o que sai da boca das pessoas. Quer saber se você está longe ou próximo dos seus sonhos? Escute a si mesmo. Você vai saber se o seu coração está cheio de alegria ou cheio de oposição às vontades de Deus. Está entendendo? Então eu quero te dizer uma coisa. Sonhos requerem coragem. Sonhar requer coragem. Coragem de enfrentar a si mesmo, coragem de enfrentar o diabo, coragem de enfrentar as tempestades. Sonhar não é algo fácil, por mais simples que seja. Para José, demorou mais de 13 anos. Para Davi, 17. Para Jesus, 30. Para começar. Viver os sonhos de Deus nem sempre é automático, nem sempre é de hoje para amanhã. Viver os sonhos de Deus requer coragem de sermos constantes todos os dias, mesmo quando aqueles dias que a gente não está vendo nada acontecer. São nos dias que parece que nada está acontecendo, são os dias mais cruciais. É quando nada está acontecendo, é que tudo pode acontecer. É os momentos cruciais de decisão de dizer, ou eu fico ou eu vou embora. É os momentos cruciais de dizer, mesmo que eu não veja, ou eu creio ou eu revogo.
É nos momentos cruciais que nada está acontecendo que o Senhor está vendo o meu coração e analisando se eu estou pronto para o próximo passo. Requer coragem, sonhar requer coragem de alguém que está disposto a pagar o preço que for para viver aquilo que Deus disse que iria fazer. Eu quero te desafiar essa noite a sonhar os sonhos de Deus. Eu não estou te pedindo para abrir mão dos seus sonhos, até porque isso vai ser automático. Jesus disse: buscar primeiramente o reino e as demais coisas seriam acrescentadas. O sonho de Deus é dizer: Deus, eu quero viver primeiro os teus, para depois viver os meus. Até porque os meus não são nada perto dos teus. Então, mesmo que eu não veja quais são os teus, eu sei que os teus são melhores. Então eu quero viver os teus. Os teus são melhores. Eu quero te desafiar a fazer essa oração perigosa. Em renunciar a si mesmo para viver aquilo que Deus está querendo que você viva. Eu te garanto que você não vai se decepcionar, mas vai requerer coragem. De abrir mão de coisas que você estava próximo de conseguir. De abrir mão de coisas que talvez você sonhou uma vida em conquistar. Mas diante dos sonhos de Deus, não tem valor nenhum. Talvez você está vivendo uma profissão que você sonhou uma vida inteira. Talvez você está aqui hoje vivendo financeiramente tudo que você sonhou. Talvez o seu sonho de ter filhos, de ter um casamento bem maravilhoso, tudo isso foi concretizado. Mas você sabe, que ainda existe mais de Deus para você. Ainda existe mais. Pode dizer isso para o seu irmão: ainda existe mais de Deus para você. E essa denúncia só é uma denúncia de Deus dizendo: ei, o sonho ainda não acabou. Eu ainda estou sonhando os meus sonhos sobre você. Eu ainda tenho sonhos para fazer na sua vida. Eu ainda tenho sonhos. Eu ainda tenho uma promessa. Você está vivendo em tendas, mas eu ainda tenho uma promessa. Você está vivendo apertos, mas eu ainda tenho uma promessa. Você está vivendo o do maná, mas eu ainda tenho uma promessa para fazer na sua vida.